Pessoal, olha só, nessa aula a gente vai falar sobre as massas das instalações elétricas. É isso mesmo, gente, sobre as massas das instalações elétricas. Esse é um termo muito utilizado pela NBR 5410, que é a norma que trata sobre instalações elétricas de baixa tensão, quando a mesma se refere aos esquemas de aterramento. Como, por exemplo, deixa eu trazer aí na tua tela o item 42221, que fala sobre o esquema TN, e diz o seguinte: o esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas, olha só, já começou a aparecer, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes do esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, a saber, e aí observe que nós temos aqui letra A, B e C, só que não é nada aqui que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar aqui embaixo, ó. Observe aqui o desenho do esquema de aterramento TN. Olha só, meus amigos, aqui embaixo, ó, 2 vezes se repete a palavra massa. Bacana até aí, gente? Olha só, chegando outro item aí para vocês, observe no item 42222, que dessa vez fala sobre o esquema TT, e diz o seguinte: o esquema TT possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas, olha só mais uma vez, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da alimentação. Observe que no esquema TT tem 2 desenhos aqui embaixo, o desenho do lado esquerdo e o desenho do lado direito. No desenho do lado esquerdo, observe que a palavra massa se repete 2 vezes aqui embaixo, olha só. E no desenho do lado direito, também a palavra massa repete 2 vezes. Com tanta massa assim, é quase que inevitável automaticamente a tua própria cabeça te perguntar: mas o que é a massa? Meus amigos, se vocês forem pesquisar o significado de massa nas instalações elétricas, é claro que vocês vão encontrar a resposta. Só que a maioria dessas respostas vão ser respostas grandes, com palavras complicadas, que na maioria das vezes você vai ler bastante e não vai entender nada. E aqui com a gente, aqui na Ômega Treinamentos, pode ter certeza que você vai aprender agora de uma forma simples, rápida e objetiva. Então vamos lá, comigo, olha só. O que é a massa? Massa é todo invólucro metálico em que no seu interior existam circuitos elétricos ou eletrônico. Só isso, meus amigos, pode acreditar, é só isso mesmo. Vamos mais uma vez? Massa é todo invólucro metálico em que no seu interior existam circuitos elétricos ou eletrônicos. Simples assim. E para você entender melhor ainda, deixa eu trazer aí na tua tela equipamentos, onde você vai ter a oportunidade de visualizar o que realmente é a massa. Observa que está chegando aí uma geladeira. Meus amigos, entenda o seguinte: toda geladeira, pelo menos eu acredito que todas, se eu tiver errado, alguém, por favor, pode me corrigir, mas eu acredito que toda geladeira tem no seu interior uma espécie de caixa metálica, é como se fosse a caveira da geladeira. Então, vamos entender o seguinte: se dentro dessa caixa metálica tiver circuito elétrico ou eletrônico, então essa estrutura metálica é a massa. Como, por exemplo, observe uma geladeira pela parte de trás da geladeira. Olha só, bem na parte onde fica o motor, ó, o compressor da geladeira, tem também capacitores e tem também algumas peças eletrônicas. Portanto, nós podemos afirmar que nesse equipamento, nessa geladeira, tem circuitos elétricos e eletrônicos. Então, toda essa estrutura metálica da geladeira é a massa. Vamos observar uma outra imagem da geladeira. Observe que na medida que a geladeira está sendo desmontada, observe que vai aparecendo circuitos elétricos. Olha aqui, gente, circuitos elétricos. Uma outra imagem chegando aí para vocês é novamente a parte de trás da geladeira, onde é possível a gente observar o condutor de aterramento já conectado na estrutura metálica da geladeira. A partir do momento que um condutor de proteção, ou seja, um condutor de aterramento, é conectado em qualquer parte da estrutura metálica, ou seja, em qualquer parte da massa, então toda a massa está aterrada. Deu para entender até aí, meus amigos? Tranquilo? Vamos lá, deixa eu trazer um outro exemplo aqui para vocês, uma outra imagem para você fixar melhor ainda. Olha só, isso aqui é uma máquina de fazer sorvete. Pessoal, a maioria das máquinas de fazer sorvete, se não for todas, todo o invólucro dela, toda a estrutura dela
é metálico. Na verdade, na maioria das vezes é de inox. Mas vamos observar o que tem essa sorveteira no seu interior. Olha só, a gente já está vendo o motor, a gente já está vendo 2 ventiladores, olha só, tem algumas contatoras também, tem aqui um painel, um tipo de display eletrônico. Então a gente pode afirmar que esse equipamento tem no seu interior circuitos elétricos e eletrônicos. Portanto, todo o invólucro, toda a estrutura, toda a carcaça desse equipamento, a gente pode considerar que é a massa. Observe essa imagem aí chegando, onde a gente pode visualizar aqui atrás, ó, gente, bem no cantinho, o chicote dessa máquina de fazer sorvete, ou o rabicho dessa máquina de fazer sorvete. Observe que a máquina já está toda fechada. E o que eu quero dizer para vocês, meus amigos? Toda essa estrutura da máquina, que é a massa, ela deve ser aterrada. Na ponta desse chicote, ou desse rabicho, tem um plug como esse aqui, ó, de 3 pinos. Do pino do meio, sempre vai sair o condutor de aterramento e ele vai ser conectado em qualquer parte da massa, ou seja, em qualquer parte da carcaça do equipamento. E qual é o objetivo de aterrar as massas das instalações elétricas? Olha só, meus amigos, entenda o seguinte, vamos imaginar que, por algum motivo, um cabo energizado encosta na carcaça do equipamento pelo lado de dentro. O que vai acontecer? Toda a superfície metálica desse equipamento vai ficar energizada. Então, se alguém encostar na superfície desse equipamento, certamente vai pegar um choque. Só que quando esse equipamento tem a massa aterrada, esse condutor de proteção vai desviar essa fuga de corrente para o solo. Por isso, a importância de aterrar as massas dos equipamentos. Um outro detalhe é que quando a massa está devidamente aterrada, o dispositivo de proteção DR, quando ele está instalado no circuito, ele com certeza vai desarmar, evitando também que alguém pegue um choque elétrico. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana? Beleza, então. Olha só mais uma imagem para vocês entenderem, para pegar de vez, pegar geral mesmo. Olha só, chegando aí um fogão elétrico. Pessoal, tá na cara que um fogão como esse tem toda a sua estrutura, toda a sua carcaça metálica. Vamos observar a parte de trás desse fogão. Olha só, pessoal, olha só o chicote aqui embaixo, ó, o rabicho do fogão aqui embaixo, ó. Esse chicote aqui, meus amigos, ele também tem um plug de 3 pinos como esse aqui, ó. E do pino do meio também sai, ó, o condutor de proteção e vai ligar em qualquer parte da carcaça, da massa desse equipamento. Deu para entender até aí? Beleza? Então vamos lá, gente, para pegar, olha só, mais uma vez, massa é todo invólucro metálico em que no seu interior exista circuitos elétricos ou eletrônicos. Bacana? É só isso, gente, bem simples mesmo. Deixa eu pedir um negócio aqui para vocês, gente, quero pedir aqui um favorzão para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho, das nossas aulas, tá aprendendo com a gente, então se inscreva no nosso canal, dá aquele like bacana e se vocês tiverem interesse também por materiais de estudos, pessoal, dá uma olhada aqui na descrição, vocês vão ver um link que vai te levar a uma página onde você vai ter a oportunidade de conhecer sem compromisso todos os nossos cursos e também as nossas apostilas, tá bom, gente? Eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. E se tiver a possibilidade de adquirir, pode ter certeza que você vai fazer uma ótima aquisição. Valeu, gente! Até a próxima aula. Grande abraço a todos.